Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todos os vivos dessa terra. Todos os dias, quando acordo pela manhã, acordo agradecendo ao eterno, único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus que, quando nada existia, ele já é e já era e sempre será o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade. Único que possui a imortalidade. Tudo é mortal. Tudo que foi criado pode ser destruído. Né? Até os anjos e os demônios são mortais, que se Deus quiser destruí-los, Deus destrói em abrir e fechar de olhos, porque ele é o dono, ele pode. Né? E a diferença da humanidade para os anjos e para os demônios, porque os anjos e os demônios podem viver para sempre ou podem viver milhões de anos, né? Ou porque já tem milhões de anos, né? E a humanidade não, a humanidade nasce hoje, tem gente que nasce no mesmo dia, já nasce morto, né? Outros vivem um dia, 2 dias e morrem, outros vivem uma semana e morrem, outros vivem um mês e morrem, outros vivem 10 anos e morrem, outros vivem 20 anos e morrem, outros vivem 50 anos e morrem, outros vivem 70 anos e morrem, outros vivem 80 anos e morre, 100 anos e morre, no máximo 120, 130. Pode ser que no planeta tenha alguém que vive, que tenha 150 anos, quem sabe, né? Que ainda não foi descoberto, né? Mas o máximo que pode chegar é aí, 150 anos, vai. E morre. Então tudo que o Criador criou é mortal. Ele é o único imortal e o único que possui a imortalidade. E o único que pode nos imortalizar. E o único autor da ressurreição eterna de todas as vidas que já existiram nessa terra, de todos e de todas, e que não existe mais. E o único autor de todas as vidas, de todos e todos que existe hoje, e o único autor de todas e todas as vidas que vai existir até a volta dele. Pois a palavra de Deus fala que todas as vidas é do Criador. Sem o Criador, não existiria nenhuma espécie de vida. E muito menos a vida humana, né? Então, por quê? Porque tudo foi criado pelo Criador. E ele é a solução de tudo, né? Porque o Criador criou tudo, tudo que foi criado pelo Criador, né? O céu e tudo que há no céu, o Criador criou com o poder da palavra dele. Os céus e tudo que há nos céus, o Criador criou com o poder da palavra dele, né? O ar e os ares, o Criador criou com o poder da palavra dele. Os espaços, o Criador criou com o poder da palavra dele. Os planetas, todas as espécies de planetas que existem, o Criador criou com o poder da palavra dele. Todas as galáxias, o Criador criou com o poder da palavra dele. Então tem coisas grandiosas aí para cima, né? Tem planetas grandiosos, né? Tem galáxias grandiosas, né? Que é sem medida. Imagina, uma galáxia grandiosa sem medida, um planeta grandioso sem medida. Imagina o Criador de tudo, né? Que a palavra de Deus fala que tudo que o Criador criou para ele é o peso de um pingo de água assim na palma da mão dele. Se ele fazer assim, ó, der um único sopro, tudo ele faz novo, novamente. Tudo novo. Com o único sopro das nuvens, o Criador faz tudo. Todos os planetas, todas as galáxias, novos céus e nova terra. Tudo novo com o único sopro dele. Entendeu? Então tudo que o Eterno criou para ele é o peso de um pingo de água assim na palma da mão dele. Quer dizer, tem galáxias que o homem não consegue entender, né? Tem planeta que o homem não consegue entender, né? Porque tem planeta nos céus que é 600 vezes maior que o planeta Terra. E talvez tem planeta que seja até maior do que isso aí, que o homem não consegue descobrir, né? Então, se tudo para Deus não é o peso de um pingo de água, e ele é o único eterno, hein? Então, todos os dias, quando acordo pela manhã, eu acordo agradecendo ao nosso eterno Criador por mais um dia de vida, por mais um amanhecer, por mais um dia rumo ao trabalho, por mais um acordar, por mais um levantar, por mais um despertar. E agradeça ao nosso eterno pela vida.
Obrigado, nosso eterno, único e suficiente Salvador e Auxe Jesus Cristo, pela vida, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo ar que respiramos, que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, né? Pelo ar que respiramos, que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Sem nosso eterno Jesus, nada existiria, e nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. E tudo nosso eterno criou com o poder da palavra dele. Agora a vida humana ele criou especial. Ele construiu um jardim ali e no meio do jardim ele construiu uma casa. E aquela casa não tinha vida. Quando ele chegou e soprou na narina daquela casa que ele fez com as próprias mãos dele, aquela casa que não tinha vida, aquela casa veio a ser uma alma vivente. Veio a ser uma casa com a luz, né? É como você construir uma casa e não põe energia, fica a casa escura. Quando põe energia, a casa clareia. Então, a casa escura ela não tem vida, mas quando ela clareia, ela vai ter vida. Mesmo assim foi. Deus construiu uma casa, aquela casa não tinha vida. Quando ele soprou na narina daquela casa que não tinha vida, aquela casa que não tinha vida se tornou alma vivente, se tornou uma vida. Então a vida foi criada lá. Mesmo todas as vidas sendo reproduzidas, a vida foi criada lá. Tem o Criador maior, né? Que quando nada existia, o Criador de todas as coisas já era existente, já era o Criador de tudo, né? Que é o nosso nosso espírito imortal e santo e único que possui imortalidade, o qual é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que tudo fez, que fez o céu e tudo que há no céu, que fez os céus e tudo que há nos céus, que fez os planetas, que fez as galáxias, que fez tudo, que fez as águas, que fez a terra, que fez o universo, que fez todas as espécies de vida, sem ele não existiria nenhuma espécie de vida, e que construiu a vida humana com as próprias mãos dele. Então a vida foi criada lá no Jardim do Éden, né? Não foi nem... E tudo que o Eterno criou é mortal. O único imortal é ele, o Eterno. O Eterno é o único imortal. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus Pai, Filho e Espírito imortal e santo, e único que possui a imortalidade, e único que pode nos imortalizar, ou seja, o único que pode nos dar a vida eterna, e único autor da ressurreição eterna dos mortos, de todas as gerações que não existe mais, de todos e de todas, e único autor da ressurreição eterna dos vivos, que quando ele voltar e porventura ele alcançar a vida na terra, as vidas que estiver na terra não necessariamente passarão pela morte, mas por uma transformação, que também não deixa de ser uma ressurreição. Porque se a pessoa tiver aí 150 anos, voltará à sua juventude de 18 anos, né? Com corpo de glória corruptível, com uma mente que nunca mais vai existir uma espécie de doença. Nunca mais vai vir uma espécie de mentira na mente humana, porque o mal já não mais existirá. Nunca mais vai vir nenhuma espécie de maldade no coração de nenhum humano dessa terra, porque o mal já não mais existirá. E nunca mais vai existir nenhuma espécie de pecado na carne humana, porque o pecado já não mais existirá, né? Nem pranto, nem clamor, nem ranger de dentro, nem doenças, nem depressão, nem opressão, nem medos, nem ansiedades, nenhum mal existirá mais. Então, aí terá a paz eterna, aonde nunca mais vai haver tristeza, nunca mais vai haver choro, nunca mais vai haver luto, nunca mais vai haver pranto, nunca mais vai haver clamor, nunca mais vai haver dor, nunca mais vai haver nenhuma espécie de doença e nunca mais vai haver morte. A morte não existirá mais, porque o Eterno destruirá a morte para sempre e nenhuma espécie de sofrimento existirá mais, porque o nosso Eterno destruirá toda espécie de sofrimento. Toda espécie de doença será destruída, toda espécie de sofrimento será destruída, a morte será destruída, o Criador destruirá todo o mal. Então só vai existir o bem. Novos céus e nova terra, e vamos conversar face a face com o nosso Pai maior, que é o eterno Criador Jesus Cristo. O Deus Pai, Filho
imortal e único que possui a imortalidade, santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nada existia, o nosso eterno Criador já existia, já era existente e já era o Criador da eternidade. E sem ele, nada existiria. E ninguém nunca o criou ele, pois ele sempre foi e sempre será o Criador. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade. Um único Deus, estou falando de um Deus só. Pai, Filho e Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade, é o único Deus, é o nosso eterno Jesus Cristo. O único eterno e único que possui a eternidade e o único autor da imortalidade. Ele é o único imortal. O resto tudo é mortal. Ele é o único imortal e o único que pode nos imortalizar. Ou seja, o único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Né? E quando esse nosso grandioso, com o poder da palavra, tudo esse nosso grandioso e majestoso Deus criou. Né, com o poder da palavra dele, mas o homem ele criou especial com as próprias mãos dele. Mas um dia ele olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Então ele mesmo veio, se submeteu a vir lá se desprender de todo o poder dele lá nos céus e veio aqui nessa terra, se fez filho de uma virgem e de um carpinteiro chamado José, se fez filho da filha dele e do filho dele, para cumprir toda a incapacidade de todas as vidas que já existiu nessa terra que não existe mais, para cumprir toda a incapacidade de todas as gerações, de todas e de todos que já havia existido nessa terra que não existe mais, e de todos que não existe mais, e de todos que existe hoje, e de todas que vai existir até a volta dele. Ele veio cumprir a capacidade de todos, pois ele é o único Deus eterno e o único Deus que possui a imortalidade. O único Deus imortal, o único Deus que pode nos imortalizar, o único Deus que pode nos dar a vida eterna. E ele veio aqui nessa terra e cumpriu a incapacidade de tudo e todos. E ele é o único autor da solução de tudo e de todos. De todas as vidas que já pisaram nessa terra, de todos e de todos, e de todas e de todos que pisa hoje, e todos e todos que vai pisar até a volta dele. Ele é o único autor da solução de tudo e de todos. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos essa seguinte oração a ele, ó. Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Pai, as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, e livra-nos também, Pai, de toda maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Repreenda e expulsa todo espírito mal da mente humana de todos os vivos dessa terra, meu Pai. Repreenda e expulsa todo espírito mal do coração de todos os vivos dessa terra, meu Pai. Repreenda e expulsa, meu Pai, todo espírito mal de toda a carne, de todos os vivos dessa terra, porque se o mal vem por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga, porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade, sempre foi e sempre será. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que todas as espécies de vidas é e que a vida humana é, que vem de ti, que é de ti. E sem nosso eterno Jesus Cristo, nada existiria, e nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. Então, gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida